Hoje a gente vai ter praticamente uma aula de qual é o aluno ideal, né, o aluno perfeito, segundo a Kabbalah. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana encerramos a leitura da porção de Kedoshim, hoje focando nos parágrafos 48 e 49 do Zohar, nono ano de leitura. Ainda falando da relação de professor e aluno, que a gente falou no vídeo de ontem, o Zohar agora foca um pouquinho como que tem que ser o papel do aluno, né? Ontem a gente focou no papel do professor, o que, que o professor faz, o risco de um professor não ser bom, e agora focando no papel do aluno. Então, a primeira coisa que o Zohar diz é o seguinte: um aluno que está com um professor e, de certo modo, não ajuda esse professor, já começou errado. Agora, é claro que não é muito claro o que, que o Zohar quer dizer com ajuda o professor. Eu e a Ir entendo que ajuda esse professor a se desenvolver intelectualmente, espiritualmente, né? Então tem que ser um aluno que, de certo modo, por exemplo, talvez estuda junto com o professor, que coloca algumas perguntas, faz esse professor pensar, né? Realmente faz o professor ter também um trabalho mental e intelectual, tá? No segundo ponto, o Zohar diz o seguinte: esse aluno tem que ser aquele aluno que ouve o que o professor está colocando, obviamente, mas para colocar os ensinamentos na prática. E se ele não faz isso, se é um aluno que, por exemplo, só ouve e entra por um ouvido, sai por outro, ou só ouve e fica no plano teórico, o Zohar traz uma palavra bem dura sobre isso. Ele diz, é como se fosse um aluno idólatra e que está seguindo o lado negativo. Por quê? Porque aquele aluno que tem, então, está só ouvindo, aceita tudo que o professor fala, né? Como eu falei, deixa no teórico e não aplica, ele está dizendo amém para tudo que o professor fala, e aquilo sei lá, não transforma a vida da pessoa, não converte em nada, não vira uma ação prática. Então, o Zohar abomina esse tipo de coisa. Por isso que eu falei, o Zohar vem com uma palavra bem dura sobre isso. Esse aluno ideal que o Zohar está pintando aqui, ele tem que ser aquele que ouve o que o professor está falando e depois vai aplicar isso, né? Vai realmente usar isso na prática para manifestar alguma coisa de positivo. Como a gente diz na Kabbalah, para manifestar luz, né? Bom, aí o Zohar diz que algumas pessoas, como a gente sabe, têm a sorte, eu vou pôr assim, de nascer perto de estudiosos de espiritualidade. Então, ou já nascem num lar, por exemplo, em que o pai e a mãe são estudiosos, vou pôr de Torá, que é o termo que o Zohar usa, né? De Torá, ou já nascem e vão para uma escola onde se estuda Torá, né? E essas pessoas que têm isso, elas são consideradas já filhos. O termo que aparece realmente já é esse, tá? Ainda que não seja filho, como eu falei, pode ser que ela vai estudar já num colégio, né? Então, os pais às vezes não sabem, mas já põem essa pessoa para estudar. E aí o Zohar diz que as pessoas que nasceram nesse ambiente, que tiveram a sorte de fazer isso, então realmente devem já ter uma conduta, um comportamento de honrar esses estudos como um filho honrando o pai, né? Por isso que ela recebe esse nome de filho. As pessoas que, por outro lado, não nasceram com essa sorte, vamos dizer assim, diz o Zohar que o ideal é que em algum momento da vida elas vão atrás disso. E, na verdade, diz o Zohar que mais cedo ou mais tarde acontece. Elas não precisam se preocupar com isso e nem os outros, olhando de fora, precisam forçar, né? Que é uma coisa que eu sempre digo na Kabbalah. Não é proselitista, né? A gente não precisa ficar falando para a pessoa estudar Kabbalah, estudar Torá, conhecer isso, conhecer aquilo. Não. Sempre mais cedo ou mais tarde a pessoa vai acabar esbarrando, tá? Às vezes pode ser até em outra vida, sei lá, se você falar em termos de reencarnação. Mas mais cedo ou mais tarde a pessoa vai querer conhecer isso, tá? Bom, e aí o Zohar diz que, seja um caso ou seja outro, se a pessoa já nasceu num ambiente assim, ou ela se aproximou desse ambiente por interesse, o ideal, e de novo, não existe um mundo perfeito, mas o mais possível, né, dentro do possível, é que a pessoa vá estudar a Torá e a espiritualidade sem esperar ganhos, sem esperar nada em troca. A gente usa uma expressãozinha hebraica para isso que é lishma, estudar a Torá em nome da própria Torá. Ou seja, eu não vou estudar a Torá esperando ficar rico, milionário, uma boa pessoa, poder realizar milagres, fazer magia, mudar minha vida. Não. Eu vou estudar a Torá porque eu reconheço que a Torá é importante estudar. Só. Eu vou estudar porque eu sei que é importante, porque lá tem uma sabedoria, porque ali tem espiritualidade e pronto.
O que eu vou ganhar com isso, digamos, não é o foco, não é o objetivo, não é a minha preocupação. Eu, digamos, deixo acontecer. Então, como eu falei, eu sei que não é talvez totalmente possível fazer isso. Nós, seres humanos, temos objetivo, né? É difícil que a gente vai estudar algo, fazer algo sem interesse nenhum. Geralmente a gente tem alguma agenda oculta. Eu vou lá estudar Torá para ter algum benefício. Mas tenta fazer com que isso não seja tão forte, né? E se realmente você está indo estudar com um objetivo muito forte, talvez espere um pouco, espere esse objetivo baixar e vai quando você for, digamos, estudar de uma maneira mais altruísta, tá? Às vezes pode acontecer, talvez hoje não muito, né? Mas o Zor, inclusive, chega a sugerir que um bom professor, ele às vezes deveria afugentar um aluno quando ele vê que está acontecendo isso, né? Que o aluno está vindo estudar a Torá, a Kabbalah, por um interesse meio deturpado, né? Em Kabbalah acontece muito isso, né? Eu quero estudar Kabbalah para aprender a realizar milagre. Quero estudar Kabbalah para aprender magia. E aí a pessoa meio que já começou com o pé esquerdo, né? Então, enfim, o ideal é que você não venha com isso, que você venha realmente estudar pelo estudo, tá? E aí as consequências aparecem sozinhas. Bom, dentro do possível, então, fazer isso e a consequência, de novo, você não tem que estar pensando nisso, mas a consequência é que você cresce mais rápido. Por isso que esse é o modelo de aluno ideal. Quando você vai estudar sem esperar nada em troca, você fica mais aberto. Em termos de Kabbalah, a gente diz que você está com um receptáculo maior, né? Mais aberto para receber. Você está se jogando no oceano e deixando a coisa acontecer. Se você vai estudar a Torá querendo focar num objetivo, querendo bater numa meta, você está se restringindo, né? E você às vezes não está conseguindo ou não está se permitindo colher tudo que o estudo de Torá vai deixar. Por isso que você às vezes já não é o aluno ideal. Né? Bom, então, nesses parágrafos aí, 48 e 49, o Zohar acaba dando umas dicas bem interessantes de como você se torna, como eu falei, um aluno ideal e como você faz o seu estudo de espiritualidade se rentabilizar ao máximo. Um bom dia a todos, Shabbat Shalom e tudo de bom.